No ar, direto do plenário da Câmara Municipal de Itaberaba. Ao vivo, TV Câmara. A TV Câmara transmite agora a sessão ao vivo, direto da Câmara Municipal de Itaberaba. Boa noite a todos. Convido o vice-presidente desta casa, o vereador Bodinho Neto, a nos auxiliar secretariando os trabalhos, instante em que o convido também para aceitar a função de primeiro secretário ad hoc. Uma vez aceito o ofício, solicito então do primeiro secretário ad hoc fazer a leitura fazer a chamada parlamentar. Vereador Samuca do Foto, vereador Walter Sena, vereador Dr. Murilo Vitor, vereador Jadiel Machante, vereador professor Carlos Tanajura, vereador professor Amauri, vereador Luciano Santa Quitéria, vereador Felde Cacai, vereador Gerson Almeida, vereador que vos fala, Bodinho Neto, e o vereador presidente, Dr. José Antônio. Havendo número legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Itaberaba, iniciamos os nossos trabalhos e declaro aberta esta sessão. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior e o faço na forma regimental. Como de costume, senhores vereadores que desejarem fazer emenda ao referido documento, favor manifestarem-se por escrito, dirigindo o requerimento à Secretaria da Casa para que a mesa, então, delibere acerca do assunto. Quero, neste instante, fazer registrar aqui entre nós as honrosas presenças do secretário de Esportes do nosso município, ex-vereador desta casa, o nosso amigo Luiz Alberto Bonfim, mais conhecido popular e carinhosamente como Lula Bocão. Também quero registrar e cumprimentar a presença do nosso amigo Raul Jones, superintendente de trânsito em nosso município. Também aqui presente entre nós, o ouvidor-geral do município, nosso amigo Lucas Heine. Presente também o amigo Manuel Vaz, coordenador de assuntos legislativos. Ao nosso amigo Berinho, exemplar cidadão itaberabense, sempre presente aqui a esta sessão, a essas sessões desta casa, representando o cidadão itaberabense. Quero agradecer a presença de todos, em especial dos servidores públicos do município de Itaberaba. Antes de solicitar de Vossa Excelência que faça a leitura do pequeno expediente, eu quero, em nome desse Poder Legislativo, apresentar aqui as justificativas desta Casa por conta do ato tomado pela mesa diretora na sessão de ontem, quando achamos por bem encerrarmos a sessão. O nosso regimento interno, ele determina que é proibida a manifestação verbal de qualquer cidadão ou cidadã presente ao auditório desta casa durante os debates, durante as discussões das matérias pautadas para as sessões plenárias. Ontem, como todos sabem, este recinto encontrava-se lotado, ânimos exaltados, acirrados, expectativa muito grande acerca do que se anunciava para ser tratado na sessão de ontem e, por alguns momentos, lamentavelmente, algumas das pessoas, das poucas dessas pessoas aqui presentes, estavam se manifestando verbalmente, sinalizando
contra a ordem pública, embora por pelo menos 3 vezes solicitado por esta mesa que colaborasse, que compreendesse a forma como os trabalhos aqui transcorrem, não se portaram da forma como o regimento determina. Somado a isso, também tivemos aqui notícias de ameaça de agressão física, injúria racial proferida no recinto do auditório, e receosos de que essas atitudes elas descambassem para a agressão física, buscando primar pela preservação da ordem pública, primar pela integridade física de todos os que aqui se faziam presentes. Esta mesa, lamentavelmente, não teve outra alternativa senão a de encerrar a sessão. Estou aqui, presidente, já por 1 ano e aproximadamente 4 meses já findados, e foi a primeira vez, pelo menos que me vem à memória, que tive que adotar lamentável medida, lamentável providência. Sempre tenho me mostrado aqui republicano, não tenho apontado a quem quer que seja a respeito de um ou outro desconforto causado nas sessões, mas ontem, buscando principalmente salvaguardar a integridade física das pessoas que aqui se faziam presentes, embora a Polícia Militar e a Guarda Municipal estivessem aí de fora, optei por encerrar a sessão, isso por entender que nós não tínhamos a menor condição de dar sequência nos trabalhos. Fui questionado hoje nas redes sociais porque poderia solicitar os préstimos da briosa Polícia Militar para que esvaziasse o plenário, ou melhor, o auditório, e de fato poderia tê-lo feito, mas entendi que seria talvez agressivo da minha parte, agressivo da parte deste Poder Legislativo para com o cidadão que esteve aqui ontem para acompanhar os nossos trabalhos. Então, acho que a alternativa menos drástica que me sobrou foi exatamente o encerramento dos trabalhos. Então, faço essa pré-eleção antes de iniciar os trabalhos. Mais uma vez, agradeço, em nome do Poder Legislativo, a presença de todos vocês aqui no recinto da Câmara de Vereadores e solicito empenhadamente a todos vocês que compreendam a nossa necessidade de conduzir os trabalhos dentro dos ditames da ordem pública e colaborem com os nossos trabalhos, sendo silenciosos e se manifestando da forma como o regimento permite, através de aplausos, através unicamente de aplausos, sem a manifestação verbal, porque o nosso regimento não permite a participação do popular não inscrito nos debates aqui tratados. Feitas essas digressões, eu agradeço a compreensão dos homens e mulheres de bom senso a respeito da nossa decisão de ontem e, repito, são todos vocês perfeitamente bem-vindos a esta casa. Muito obrigado por honrosas presenças e o faço em nome do Poder Legislativo. Dando sequência aos nossos trabalhos, solicito do primeiro secretário fazer a leitura do pequeno expediente. Gostaria também, senhor presidente, de comunicar a presença do vereador Zenildo Aragão e o vereador também Luciano Santana. Sindicato dos Servidores Municipais de Itaberaba. Itaberaba, 24 de abril de 2018, ofício 84/2018, Câmara Municipal de Vereadores de Itaberaba. Excelentíssimo senhor José Antônio Sampaio, presidente e demais pares. O Sindiserv, Sindicato dos Servidores Municipais, vem através desse instrumento particular informar que se fará presente na audiência da Câmara Municipal nesta terça-feira, 24 de abril do ano em curso, e do interesse direto do sindicato a pauta de que será discutida e deliberada pelos legisladores. As sessões ordinárias da Câmara Municipal são públicas e qualquer cidadão pode assisti-las, obedecidas as regras regimentais
Durante as sessões, os cidadãos podem acompanhar de perto as votações, posições e iniciativas dos parlamentares. Sem mais para o momento, o Sindicerv agradece. Atenciosamente, Marilande Nascimento Brandão, presidente, Ana Lúcia Pina Santos, secretária. Ofício número 64/2017, do Gabinete Itaberaba, 23 de abril de 2018, ao excelentíssimo senhor José Antônio Sampaio Gomes, presidente da Câmara Municipal. Nesta, assunto: solicitação de apreciação em regime de urgência especial do projeto de lei complementar 003/2018, que trata do reajuste do servidor público municipal efetivo do ano 2018. Senhor presidente, após cordiais cumprimentos, solicitamos que o projeto acima epigrafado seja votado em regime de urgência especial. O Poder Executivo praticamente já esgotou as possibilidades de negociações com o sindicato, o que afeta o devido respeito à database, considerando que já estamos finalizando o mês de abril. Destaca-se que a gestão já vem se empenhando para a aprovação definitiva do plano de cargos e salários dos servidores e que em breve será encaminhado em definitivo para essa Casa de Leis, que dará milhares de direitos aos servidores. Noutra toada, o sindicato vem constantemente paralisando as atividades, deixando descobertos alguns serviços essenciais nas áreas de saúde e educação. Noutro giro, impede salientar que estou consignado na justificativa que o índice aplicado deverá ser condizente com a atual conjuntura econômica nacional. São essas, senhor presidente, as razões pelas quais submeto a apreciação de Vossa Excelência, solicitando seja este apreciado por essa Casa Legislativa e posterior aprovação. Sendo que se apresenta, aproveito o ensejo para levar o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Ricardo dos Anjos Mascarenhas, prefeito municipal, e Davi dos Anjos Sampaio, secretário de governo. Em votação, o requerimento que solicita a apreciação em regime de urgência especial acerca do projeto de lei complementar número 3 de 2018, que trata do reajuste do servidor público municipal efetivo para o ano de 2018. Em tempo, registrar a presença do vereador Niltinho. Senhor presidente, está em votação ou em discussão? Ou me perdoem, bem lembrado, Vossa Excelência. Em discussão, retificando, em discussão, o requerimento de autoria do chefe do Poder Executivo, que pede pela urgência especial do projeto de lei complementar 03 de 2018. É um ofício com conteúdo de requerimento para que seja apreciado em regime de urgência especial, vereador. Em discussão, com a palavra o vereador doutor Murilo Vitor. Senhor presidente, durante o dia manifestei minha opinião até em alguns veículos de comunicação de nossa cidade, falando que na noite de ontem a proposição que era de maior importância para a população era justamente essa. Na noite de hoje se repete. De forma, eu diria, até ardilosa, a atual gestão, ela enviou, na noite de ontem, um requerimento onde ela solicita a votação em regime de urgência especial, desrespeitando o regimento interno dessa Casa, que prevê que o regime de urgência especial ele somente será utilizado quando houver prejuízo, se não for votado naquela data. Não há prejuízo algum para qualquer que seja dos lados, se não for votado na noite de hoje esse projeto. Esse projeto é de suma importância, esse projeto mais uma vez encheu essa Casa. Esse é um projeto que vai ter um impacto no ano de 2018 na vida de mais de 1.800 itaberabenses diretamente, indiretamente na vida de outros tantos que são seus familiares. O sindicato veio até esta Casa, o servidor vem até esta Casa pedir que não seja votado esse regime de urgência especial na noite de hoje, para que lhes dê tempo para negociar.
Esse é o ponto. O ponto é, salvo engano, o artigo 145 do regimento interno desta casa, salvo engano, o parágrafo 1º ou 2º, que diz que somente quando houver prejuízo, se não for votado em regime de urgência especial naquela sessão. Não traz prejuízo algum, muito pelo contrário, prejuízo ao servidor receber um aumento de apenas 3%, as canhas, eu diria, da forma como foi feita essa solicitação de regime de urgência especial. Eu antecipo meu voto, digo que voto contrário a isso, voto contrário ao regime de urgência especial e voto contrário também a esse aumento de forma ditatorial, dessa forma inquisitiva, eu até diria, como a atual gestão vem tratando o servidor público municipal. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador Amauri. Senhor presidente, nobres colegas, na semana passada, quando o nobre vereador Paraná solicitou que esse projeto ele tivesse o seu andamento regular e solicitou justamente de todos os vereadores apoio no que diz respeito a este valor que ora está sendo colocado hoje em pauta de 3%. Eu me lembro aqui que todos os oradores se manifestaram contra este valor que ora está sendo apresentado. Inclusive, naquela oportunidade, várias pessoas aqui ainda questionaram mais ainda, principalmente os vereadores da situação, que justificaram que esse projeto estaria 15 dias no jurídico e depois mais 8 dias aqui nesta casa, nas comissões de Justiça e Redação e Orçamento. No total de 23 dias. O que foi que mudou da semana passada para aqui? Cadê a coerência nos discursos? Então, é isso que a gente conclama, principalmente aos colegas, porque o discurso que foi dado aqui na tribuna, na sua maioria, se posicionaram a favor dos servidores. O que nós vamos verificar aqui agora, quem é que tem a coerência com a prática e com o discurso. Continua em discussão o requerimento em regime de urgência especial. Com a palavra, o vereador professor Carlos Tanajura. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente viu na semana passada, como já disse aqui o doutor Murilo e o professor Amauri, no sentido de que alguns vereadores disseram que estariam do lado dos funcionários. Nós estamos aqui do lado da classe, dos professores, isso e aquilo. Só que não disseram de que lado, se a favor ou contra. Então, hoje nós veremos aqui de que lado alguns vereadores que disseram, dando apoio ao funcionalismo. Hoje vamos ver a manifestação de cada um aqui hoje e de que lado está, se do lado do seu prefeito ou se do lado do servidor público. Nós estaremos do lado do servidor público. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador Jadiel. Senhor presidente, ouvindo o discurso de algumas excelências aqui a semana passada, onde subiu naquela tribuna e falaram que o reajuste de 3%, ele não condiz com a atual realidade que se encontra a inflação do nosso país. O prefeito foi bem enfático em falar que ele não dá aumento. Não querendo negociar com a classe, tratando de maneira desrespeitosa. Eu acho que esse reajuste de 3% não vai só trazer prejuízo aos professores, não. Estou trazendo prejuízo às crianças. Nós estamos vendo aí falando em paralisação. Eu acho que o prefeito ele podia se sensibilizar, ser mais coerente e tentar renegociar, porque a maneira como ele está editando, Vossa Excelência, eu não sei se ele está aprendendo com o presidente da Venezuela, porque a maneira como ele está conduzindo esse projeto de ajuste está mostrando que ele não nem sua base e nem sequer o município da nossa cidade. Eu voto contra ao projeto.
Continua em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador Paraná. Uma boa noite a todos e a todas, aos colegas aqui do Parlamento. Senhor presidente, referente à matéria em discussão, ao pedido de urgência especial, eu estarei mantendo o meu posicionamento da semana passada, e aí eu não preciso repetir o meu discurso, então eu vou estar votando contra o regime de urgência, por entender que deveria haver o diálogo. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra, o vereador Gerson Almeida. Senhor presidente, para o bem da verdade, é preciso registrar para o servidor público municipal, se a oposição rejeitar esse projeto na noite de hoje, esse projeto fica impedido de retornar a esta casa este ano e, consequentemente, não terá o reajuste dos 3%. Então, é deixar bem claro, para efeito de esclarecimento, se a oposição rejeitar este projeto hoje, por lei, esse projeto não pode retornar mais a esta casa este ano e o servidor não terá os 3%. Nós devemos fazer este registro, ter a responsabilidade de esclarecer ao servidor público municipal, não vir, senhor presidente, com discursos bonitos, certo? Deixar claro, se a oposição, se o vereador Amaury, se o vereador Jadiel, Carlos e Murilo Vitor rejeitar esse projeto, por força de lei, ficará impedido de retornar este ano a esta casa. Então, eu gostaria de esclarecer os senhores vereadores, né? E se assim os servidores desejarem, senhor presidente, eu estou de acordo de votar juntamente com o vereador Murilo Vitor e Amaury. É como eu me manifesto nessa noite. Continua em discussão. Bem, não havendo mais discussão acerca da matéria, em votação. Aqueles que aprovam o regime de urgência especial permaneçam como se encontram. Aprovado por 10 votos a 5. Estou computando o meu voto. Solicito do primeiro secretário que dê sequência à leitura da pauta do pequeno expediente. Requerimento. Ao excelentíssimo senhor José Antônio Sampaio Gomes, presidente da Câmara Municipal de Itaberaba. Requerimento. Nós, vereadores abaixo firmar, requeremos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 78 do regimento interno desta Casa, que, ouvido o plenário e uma vez aprovado o regime de urgência especial, dispense os devidos pareceres das comissões permanentes. A proposição abaixo relacionada. Processo número 141/2018. Projeto de lei número 03/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal. Reajuste dos vencimentos dos servidores municipais de Itaberaba. Sala de sessões, 23 de abril de 2018, assinado por 10 vereadores. Em discussão, o requerimento que se reporta à dispensa dos pareceres das comissões permanentes a despeito da proposição número 141 de 2018, atinente ao projeto 03 de 2018, de autoria do Poder Executivo Municipal, que trata do reajuste dos vencimentos dos servidores do município de Itaberaba. Em discussão, o requerimento que trata da dispensa dos pareceres das comissões permanentes. Em votação, aqueles que aprovam o requerimento acerca da dispensa dos pareceres das comissões permanentes desta Casa, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento por 10 votos a 5. Por favor. Vereador Jadiel, o vereador Gerson Almeida se encontra no plenário. E se
ele se manteve de pé. Então, o voto dele está computado a favor do requerimento, ok? Esclarecido, 10-5. Aprovado o requerimento que dispensa os relatórios, os pareceres, melhor dizendo. Aprovado o requerimento de urgência especial, de igual sorte, o requerimento que se reporta à dispensa dos pareceres, encaminhe-se o projeto respectivo à ordem do dia. Os requerimentos seguintes, também pautados para o pequeno expediente, restam... Primeira leitura, perfeitamente. Requerimento. Os vereadores que o presente subscreve, fundamentado no artigo 33, inciso 29 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 231 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requer de Vossa Excelência, nos termos regimentais, e após a submissão ao pleito do plenário, convocar o coordenador municipal do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, o senhor Jackson Bispo dos Santos Gomes, para vir a esta Casa Legislativa, em data consensuada com a presidência da mesa diretora, a fim de prestar esclarecimentos à edilidade sobre os seguintes temas referentes à sua pasta. Explanar sobre as ações da Coordenadoria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 2. Critério para liberação de licença ambiental. 3. Valores arrecadados pela Coordenadoria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos no período de 2017 e 2018. Como e onde esses recursos estão sendo aplicados. Sala de sessões, 23 de abril, assina o vereador Jadiel Machante. Encaminhe-se o presente requerimento à ordem do dia. Antes de Vossa Excelência fazer a leitura do próximo processo, eu quero aqui registrar a presença entre nós do controlador-geral do nosso município, nosso amigo Wagner, né? Do nosso amigo também Zezinho, integrante da Secretaria Municipal de Cultura, do nosso amigo Roosevelt Abreu, enciclopédia viva e ambulante. Solicito que Vossa Excelência dê seguimento à leitura do pequeno expediente. Processo 207/2018, requerimento de autoria do Poder Legislativo. O vereador que o presente subscreve, fundamentado no artigo 33, inciso 29 da Lei Orgânica Municipal, combinados no artigo 124, parágrafo 3º, inciso 10 do Regimento Interno desse egrégio Poder Legislativo Municipal, requer de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após a submissão do pleito do plenário, encaminhar ao secretário municipal de Urbanismo e Infraestrutura, o senhor Evandro Novaes, uma cópia ao prefeito municipal, o presente requerimento no sentido de que o gestor forneça a esse Poder Legislativo as seguintes informações. 1. Cópia da planta baixa do bairro Consic, especificando as áreas de propriedade do município. Sala das Sessões, 23 de abril de 2018, assina o vereador Murilo Vitor. Encaminhe-se à ordem do dia o presente requerimento. Senhor presidente, não há mais matéria para o pequeno expediente. Não havendo mais matéria para o pequeno expediente, eu pergunto ao plenário se há a comunhão de entendimento no sentido de unificar os horários de comunicações de lideranças e comunicações parlamentares. Pois bem, não havendo, está franqueada a palavra aos senhores vereadores no horário destinado às comunicações de lideranças pelo tempo de 3 minutos. Com a palavra o vereador Dr. Murilo Vitor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas que compõem a mesa.
Boa noite a todos que nos acompanham na noite de hoje, nessa casa, e também aqueles que nos ouvem através da Rádio Rosário. Senhor presidente, eu queria fazer um esclarecimento, não apenas para a plateia aqui de hoje, mas também aqueles que se encontram em casa. São vários os argumentos ardilosos tentando confundir a população, tentando confundir vocês aqui e aqueles que estão em casa. O fato é simples. O objetivo da oposição não é negar os 3% caindo para zero. O objetivo é que esses 3% sejam discutidos e aumentados e que não seja negado a vocês o direito de discutir com o Executivo. Agora, não permitam que técnicas ardilosas tentem subverter uma lógica e confundir vocês. Aqui vai ser claro a noite de hoje quem é a favor da discussão entre o povo e o governante e quem é a favor da imposição ao povo à vontade do governante. Essa é uma decisão clara. Só um minuto que meu tempo é escasso. Na noite de hoje, a oposição ela vai se abster de votar. Eu só voto projetos que são maduros para votação. Basta buscar minha primeira sessão em regime, que teve projeto de regime de urgência especial. É o meu primeiro ano é a minha primeira mandato. Mas a primeira vez que eu fui votar regime de urgência especial, eu disse, só é possível votar um projeto quando ele estiver maduro para votação. Esse projeto não foi maturado porque não foi discutido com vocês. Não é possível que ele seja votado na noite de hoje. Por isso, nós vamos nos abster. É um absurdo da forma como foi aprovado um regime de urgência especial. Então, eu peço a compreensão de vocês ao entenderem que nós não vamos votar contrário ao projeto, porque se fosse negado o projeto, se fosse reprovado o projeto, nós estaríamos tendo o efeito contrário. Vocês não teriam nem os 3% de aumento. Ficariam sem aumento nenhum. Nós vamos nos abster. Não permitam que técnicas ardilosas confundam vocês. Vocês sabem e poderão perceber nos minutos que transcorrerão aqui na fala de cada um. Qual a opção de cada um? Ficar do lado do povo ou ficar do lado do governo? É bem claro isso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores no horário destinado às comunicações de lideranças. Bem, não havendo mais... Eu vou permitir... Não, eu vou permitir. Não? Seguimos então para o horário de comunicações de parlamentares. Aliás, a ordem do dia. Processo 207/2018, requerimento de autoria do Poder Legislativo. O vereador que o presidente subscreve, fundamentado no artigo 33, inciso 29 da Lei Orgânica Municipal, combinado no artigo 124, parágrafo 3º, inciso 10 do nosso regimento interno, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, após a submissão do plenário, encaminhar ao secretário municipal de Urbanismo e Infraestrutura, o senhor Evandro Novaes, com cópia do prefeito municipal, o presente requerimento. 1. Cópia da planta baixa do bairro Consique, especificando as áreas de propriedade do município. Sala de sessões, 23 de abril de 2018, assina o vereador Murilo Vitor. Em discussão, o requerimento... Em discussão, o requerimento objeto do processo de número 207/2018, de autoria do vereador Dr. Murilo Vitor, o qual se reporta a apresentação de cópia da planta baixa do bairro Consique, especificando as áreas de propriedade do município. Em discussão. Com a palavra o proponente, vereador Dr. Murilo Vitor. Senhor presidente, foi tema de discussão ao longo dos últimos dias na cidade o fato de que um imóvel foi demolido naquela localidade, naquele bairro, e supostamente o imóvel teria sido construído na área que é propriedade do município. Convocado por alguns munícipes que são residentes
naquele bairro, eles informaram que, na verdade, naquele mesmo alinhamento, existem outros imóveis que foram construídos e que nunca houve esse tipo de ação. E que outros imóveis, ainda fora desse alinhamento, continuam sua construção. E não há nessa casa nenhum projeto de lei foi encaminhado para essa casa autorizando a construção naquela localidade. Logo, é necessário que essa casa tenha conhecimento de quais as delimitações da propriedade do município, exatas, precisas naquele bairro, para saber se de fato outras construções estão sendo feitas ali, invadindo o terreno do município, e se foi justa ou não a demolição daquela propriedade que foi demolida no final de semana passado, salvo engano, na sexta-feira passada. Continue em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Amauri. Presidente, nobres colegas, eu quero aqui parabenizar o vereador Murilo por esse requerimento, uma vez que todos os loteamentos, ao ser concebidos, ele tem que ser destinado à sua reserva legal, os 30%. Então, isso quer dizer o quê? Que lá ali na CONSIC, o que o nobre vereador solicita é que, quando foi construída a CONSIC, qual foram as áreas destinadas para essa reserva legal? Se essas reservas legais que estão protegidas por leis, se o município, que são áreas que necessariamente estão reservadas para a construção de praças, escolas, creches, para servir à comunidade. Então, nada mais justo do que a gente chegar a pegar e saber, daquele loteamento, se essas áreas dessa reserva legal, elas estão com algumas construções irregulares. Continue em discussão o requerimento. Não havendo mais discussão, em votação, aqueles que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Reprovado por 10 votos a 5. Solicito o primeiro secretário que dê sequência à leitura da pauta da ordem do dia. Processo 206/2018, requerimento de autoria do Poder Legislativo do vereador Francisco Jadiel Azevedo Mascarenhas. Requerimento. O vereador com presente subscreve, fundamentado no artigo 33, inciso 29 da Lei Orgânica Municipal, combinado no artigo 231 do Regimento Interno da Câmara, requer de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após a submissão do plenário, convocar o coordenador municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o senhor Jackson Bispo dos Santos Gomes, para vir a esta Casa Legislativa em data consensuada com a presença da mesa diretora, a fim de prestar esclarecimentos. 1. Explanar sobre as ações da Coordenadoria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 2. Critérios para a liberação de licença ambiental. 3. Valores arrecadados pela Coordenadoria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos no período de 2017 e 2018. 4. Como e onde esses recursos são aplicados. Sala de Sessões, 23 de abril de 2018. Assina o vereador Jadiel Machante. Senhores vereadores, por favor, vamos manter a ordem. Por gentileza. Eu não quero encerrar a sessão hoje por conta dos vereadores, né? Vamos lá. Está em discussão o requerimento objeto do processo 206/2018, de autoria do vereador Jadiel, o qual requisita a convocação do coordenador municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o senhor Jackson Bispo dos Santos, e pede que sejam apresentados os documentos já tratados na leitura do primeiro secretário ad hoc. Em discussão, o requerimento. Com a palavra, o senhor proponente, vereador Jadiel. Senhor presidente, ontem na sessão, eu não tinha tanto conhecimento o problema que esse requerimento trouxe para a bancada de situação. Apenas um requerimento onde o povo cobra. Vossa Excelência chega ali no lixão,
veja o descaso com o meio ambiente. Chega no açude de José Magalhães, o mesmo motivo. Chegamos ali, na Vila de Cavalo, ali perto das baias, o mesmo motivo. Fora outras áreas. Chega no campo do governo, o mesmo motivo, o povo cobrando. Agora, eu pergunto a Vossa Excelência, é apenas um requerimento para quem venha trazer transparência com a coisa pública para a sociedade. Você já sabe que a Agência Ambiental se arrecada tributos. Agora, até o momento, ninguém sabe se esses tributos são investidos e quais são os valores. É a única coisa que esse requerimento está pedindo. Eu queria deixar bem claro que eu não tenho nada contra o senhor Jacques, do qual eu tenho grande respeito, grande amizade. Em função de várias cobranças na secretaria, eu falei com ele que iria até o Ministério Público, se fosse possível, fazer uma denúncia. Mas achei melhor fazer requerimento. Mas o problema do senhor prefeito de Sua Marcada é que não quer transparência com a coisa pública. Esse é o problema. Obrigado. Continue em discussão, requerimento. Com a palavra o vereador Gerson Almeida. Senhor presidente, senhores vereadores, se falar em transparência, acho que o vereador tem de entender que tem um portal, itaberaba.ba.gov.br. Pode abrir no celular que tem todas as informações que o vereador requer no requerimento. E o que não cabe, senhor presidente, o que não cabe é o vereador fazer uma solicitação em determinado setor e por um motivo ou outro não foi possível atender naquele momento e o vereador diz assim, vou lhe convocar para você prestar esclarecimento. Então não é admissível, essa casa não pode admitir esse tipo de coisa. Acho que o funcionário público ele tem de ter a tranquilidade de dizer sim ou não, seja lá ao vereador, seja lá ao munícipe, e não pode conviver o servidor público com esse tipo de chantagem quando não atende um pedido de vereador. Então, por isso que eu rejeito o requerimento do vereador, porque não gostei da atitude, da forma que foi colocado com o senhor Jackson. É como eu me manifesto nessa noite, senhor presidente. Continue em discussão, requerimento. Com a palavra o vereador doutor Murilo Vitor. Senhor presidente, inclusive essa matéria foi discutida ontem. Eu mantenho minha mesma posição. Na noite de ontem, quando eu discordei de maneira respeitosa do vereador Peba, que ele apresentou uma linha de pensamento da qual eu discordo. Agora, infelizmente, na noite de hoje, o argumento do vereador Gerson, a gente tem que execrar, porque ele está dizendo que o vereador Jadiel ameaçou, chantageou alguém para colocar um requerimento. Além de tentar diluir, até tentar dissolver uma das atribuições dessa casa, eu volto a dizer, todas as vezes que diz que o portal da transparência é suficiente, está dizendo que a função fiscalizadora, que é intrínseca, é uma função típica desta casa, ela está sendo dissolvida. É equivocada e é preocupante esse entendimento. Na noite de hoje, o meu posicionamento é um pouco mais ríspido, porque eu acho que esse é um argumento espúrio e que jamais deveria ser trazido a essa casa. Se quer rejeitar, rejeita. Apronta aí uma linha ideológica, como fez ontem o vereador Peba, distinta da bancada de oposição, mas não com esse tipo de argumento. Eu acho que política do século XXI não cabe mais esse tipo de discussão. Não cabe mais esse tipo de argumento como subterfúgio para tentar aí embasar uma decisão equivocada. Voto favorável ao requerimento. Continue em discussão, requerimento. Com a palavra o vereador Peba. Senhor presidente, eu, sobre o requerimento, eu já me manifestei na noite de ontem e sou solidário ao vereador Gerson. Inclusive, nós, vereadores, ouviu da boca da pessoa que está sendo convocada injustamente, certo? E o vereador Moreiro vem enfeitar, dizer que o vereador Gerson não está falando a verdade, e isso é injustiça. Passar até falar de uma forma dessa com o colega. Eu espero que o vereador Murilo Vitor possa ir no setor responsável, procurar o senhor Jackson, certo? Pedir até desculpa ao senhor Jackson. Essa forma de requerimento eu não vejo que é viável. O vereador Jadiel, que é autor do requerimento, pode muito bem fazer um convite do seu gabinete, senhor presidente, e que tenho certeza, fazendo um convite, que o vereador, que o Jackson, o coordenador de meio ambiente,
ele vai prestar todo o esclarecimento. Agora, tem atitudes de alguns vereadores de oposição aqui que não cabem nessa casa. É dessa forma que me manifesto, sou solidário ao vereador Gerson e também voto contra o requerimento. Continue em discussão a proposição. Não havendo mais discussão, em votação. Aqueles que a aprovam permaneçam como se encontram. Reprovada por 10 votos a 5, inclusive o meu. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não. Peço licença também para levantar, cumprindo fielmente o que diz o regimento. Senhor presidente, a discussão ela é ampla, já foi dita. Eu vou pedir também licença para ficar de frente, para quem de fato deve ouvir, deve ter atenção. E vereador Dr. Murilo, a questão de ordem do colega. A questão de ordem é o seguinte: a bancada de oposição se retira nesse momento, se abstém, se retira em protesto. Nós não vamos participar nem compactuar. Por favor. Não vamos participar e não vamos... Nós não vamos participar e não vamos compactuar com um plano contra o munícipe. Eu não posso participar de um plano armado, de uma arapuca, como se fala na linguagem popular, contra o munícipe itaberabense. Eu não fui eleito para esse tipo de questão de ordem. Qualquer dúvida é levantar o plenário. Está ferindo o regimento interno, Vossa Excelência. Nos acalmemos, já encerrou. Bom. Bom, é um direito do vereador se manifestar Com a palavra o vereador Paraná, eu vou permitir que Vossa Excelência profira a sua questão de ordem. Senhor presidente, eu gostaria, nesse momento, de pedir silêncio, né? As pessoas. Serei rápido, quero agradecer a questão de ordem de Vossa Excelência. E eu só quero, senhor presidente, fazer um registro aqui, que a semana passada... Por favor, vereador, prossiga. Que eu havia registrado que eu estaria me abstendo da votação. E eu espero que Vossa Excelência não sinta como ofensa a nenhum colega, não é isso. Eu disse que eu estaria me abstendo e vou estar cumprindo o meu posicionamento, mas de forma nenhuma tentando agredir aos demais pares. Essa não é a minha intenção. E quero, senhor presidente, rapidamente dizer a todos que estão me ouvindo que ontem não foi possível o meu pronunciamento, mas eu irei me pronunciar sim. Eu criei uma expectativa na sociedade itaberabense e irei estar colocando o meu posicionamento em relação ao atual cenário político, administrativo e político do nosso município. Mas eu agradeço e peço desculpas aos colegas por estar me abstendo da sessão. Questão de ordem conferida ao vereador Gerson Almeida. Senhor presidente, a verdade dói. Quando nós colocamos nesta noite, se esse projeto fosse reprovado, este ano não retornaria a esta casa e o servidor ficaria seus 3%, eles se retiraram. E eu deixei bem claro que a bancada nossa iriam votar da forma que eles votassem. Como eles se retiraram da sessão, senhor presidente, não é justo que a nossa bancada se retire também, que seria um desrespeito às pessoas que estão nos ouvindo, desrespeito aos servidores públicos que aqui se encontram e às pessoas. Gostaria muito, senhor presidente, que a presidente do sindicato, se estivesse aqui presente, pudesse dar o norte a esses vereadores como se posicionar, se é para votar a favor deste projeto ou contra este projeto. Infelizmente, eu não sei
se encontra algum membro do sindicato aqui, para que pudesse direcionar esses vereadores aqui presentes, se é para aprovar ou se é para rejeitar. Nós estamos aqui para fazer a vontade do servidor público. Agora, não poderíamos deixar de fazer esta ressalva se reprovarmos, senhor presidente. O servidor público ficará seus 3% e não é justo. Não é justo, diante da crise que atravessa o país. Então, gostaria muito de ouvir o sindicato, neste momento, para que pudesse dar o norte à nossa bancada. Boa noite, senhor presidente. Bom, encerrada a oportunidade de questão de ordem até esse momento, iremos... Eu questiono, eu pergunto se há algum representante do Sindicerve presente ao auditório Gilberto Sincurá de Andrade e que queira se manifestar a respeito da discussão e debate desta matéria. Bom, não há aqui no recinto nenhum representante do Sindicerve. E sendo assim, eu solicito então do primeiro secretário ad hoc que dê sequência na leitura da pauta, especificamente na leitura do projeto. Projeto de Lei Complementar 003, de 28 de março de 2018. Senhores vereadores, encaminhamos para Vossas Excelências, digníssimos pares, o Projeto de Lei Complementar 03/2018, que reajusta o vencimento dos servidores do município de Itaberaba e da outras providências. Os vencimentos dos servidores do quadro efetivo do Poder Municipal de Itaberaba devem ser reajustados anualmente, sendo necessário, no âmbito municipal, a elaboração de uma lei municipal complementar. O presente projeto de lei pretende majorar em 3% os vencimentos dos servidores municipais de Itaberaba, conforme parecer da assessoria contábil, documento técnico em anexo. Recomendo que o reajuste seja superior à inflação em decorrência do atual cenário econômico e a queda da receita. Importante frisar que o reajuste do salário mínimo foi no patamar de 1,81% e que a inflação do período foi de 2,95% e o IPCA foi de 2,21%. Após a realização de estudos de impacto financeiro e orçamentário, verificou-se que seria imprudente qualquer majoração superior a 3%. Lembramos ainda aos nobres edis que brevemente será retomada a tramitação nesta Casa de Leis do novo Estatuto do Servidor Público Municipal e do Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Magistério, que darão benefícios históricos para quadros efetivos. Assim, senhores vereadores, esperamos contar com a colaboração desta Casa no sentido de aprovar o presente projeto de lei, permitindo que o Poder Executivo possa atender com rapidez e eficiência essa necessidade. Gabinete do Prefeito, 28 de março de 2018, assina o Prefeito Municipal, o senhor Ricardo dos Anjos de Mascarenhas, e o senhor Davi dos Anjos Sampaio, secretário municipal de governo. Projeto de Lei Complementar 03, de 28 de março. Reajuste dos vencimentos dos servidores municipal de Itaberaba e das outras providências. O prefeito municipal de Itaberaba, Estado da Bahia, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu, no exercício das atribuições legais outorgadas pela lei orgânica do município, sanciono a presente lei. Artigo 1º. Ficam majorados 3% os valores dos vencimentos dos servidores do quadro efetivo do Poder Executivo Municipal de Itaberaba. Parágrafo 1º. Os servidores que têm piso salarial compatível com o salário mínimo nacional, cujos reajustes são definidos pelo governo federal e que já foram reajustados em janeiro de 2018, não farão jus ao reajuste mencionado no capítulo desse artigo. Parágrafo 2º. Nenhum servidor perceberá piso salarial menor que o salário mínimo nacional compatível com a carga horária definida especificamente a partir de 1º de janeiro de 2018. Parágrafo 3º. Em caso do reajuste do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias superar o valor do piso salarial municipal previsto para esta categoria, acrescido o reajuste concedido no caput desse artigo, a diferença econômica entre o salário base nacional e o piso municipal será imediatamente incorporada ao salário base destes. Artigo 2º. Os proventos dos servidores inativos e pensionistas do Poder Executivo serão reajustados no mesmo percentual e nas mesmas condições previstas no artigo 1º desta lei. Artigo 3º. As denominações dos cargos, formações educacionais,
carga horária e os valores dos vencimentos obedecerão os dispositivos no anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, a partir de 1º de março de 2018. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das verbas próprias do orçamento vigente, ficando o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à necessária suplementação para atender somente as despesas com majoração dos vencimentos dos servidores municipais. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 1º de março de 2018. Artigo 6º. Revoga-se o dispositivo em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de março de 2018. Assina o Prefeito Ricardo dos Anjos Mascarenhas e o Secretário de Governo, senhor Davi dos Anjos Sampaio. Em única discussão, o projeto de lei número 3 do ano de 2018, de autoria do chefe do Poder Executivo, o qual se reporta ao reajuste dos vencimentos dos servidores públicos do município de Itaberaba e da outras providências. Em discussão, o projeto. Em única discussão. Em votação aqui. Vai falar. Senhor presidente, eu não ia me manifestar nesse projeto, mas para deixar claro que nós iríamos votar junto com a oposição. Como eles se ausentaram da sessão, não disseram nem que sim, nem que não, porque se reprovarmos esse projeto de lei, o servidor público ficaria sem o seu aumento este ano. Então não é justo, diante da crise que atravessa o país, o prefeito Ricardo, com toda a sua sensibilidade, mesmo não atendendo os anseios da classe, tendo em vista o salário mínimo ter tido um aumento de 1,81%, a inflação anual de 2,95%, e ele, com toda a dificuldade, reuniu várias vezes com o SIGSEV, com a Câmara de Vereadores, no qual participei de algumas reuniões ali no gabinete, e ultimamente teve uma reunião com todos os vereadores, inclusive os vereadores de oposição, lá no gabinete do prefeito, para discutir essa questão da reposição salarial dos 3%. O prefeito fez a explanação, estava presente o vereador Jadiel, o vereador Carlos, o vereador Amauri, o vereador Murilo Vitor, e eu entendi que eles também, naquela oportunidade, saíram convencidos da colocação que foi feita pelo prefeito municipal. Eu sei que é pouco, eu sou servidor público municipal também, e seria, senhor presidente, irresponsável de reprovar esse projeto para que o servidor não viesse ter, mesmo pouco, seus 3% este ano. Então, eu conclamo aos senhores vereadores que possamos aprovar o projeto, porque se reprovarmos esse projeto, ele não retornará mais este ano a esta casa, e aí sacrificaria o servidor público municipal, mais ainda do que já está sendo sacrificado. Então, senhor presidente, eu vou votar a favor do projeto de lei, a condição de vereador e de servidor público municipal. Gostaria muito que tivesse os membros do sindicato aqui presentes, para que pudesse dizer assim, nós queremos assim. E assim, eu não tenho dúvida que esta casa iria atender o clamor do sindicato, que é a entidade que representa o servidor público municipal nesta noite. Então, senhor presidente, é como eu me manifesto em relação a este projeto. Continua em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Niltinho. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o vereador Gerson Almeida no momento em que ele esclareceu à sociedade, inclusive aos funcionários públicos, a importância de não podermos rejeitar este projeto. E até aí, então, o vereador Gerson
alertou a oposição que ia votar contra, e aí ele, se atentando para o pronunciamento de Vossa Excelência, é que disseram que ia se abster. Aí eu digo a Vossa Excelência, se abstendo de votar sim, no meu entender é rejeitar, né? Porque aí o projeto não seria aprovado, ele seria rejeitado. E também vale ressaltar que tivemos uma reunião, o qual eu parabenizo neste momento o presidente desta casa e esta mesa, que teve a sabedoria de provocar uma reunião com o chefe do Executivo para discutirmos também quase a mesma questão dentro da Câmara, e ao momento aí foi oportuno, onde se abordou a questão do aumento de 3%. Quando o chefe do Executivo colocou em mesa, junto todos nós vereadores, eu entendi, naquele momento, que os vereadores de oposição não fizeram argumentos que pudesse convencer ao prefeito a não encaminhar esse projeto para esta casa. O prefeito deixou claro que houve várias reuniões com o sindicato. Ao vir para essa sessão, recebi uma ligação de pessoas, de funcionários públicos que me pediram para que pudesse avaliar esse projeto. E, de imediato, eu fui ao encontro do prefeito municipal, tentando buscar ele a importância, por que não discutirmos a questão de mais um aumento para o servidor, e ele mostrou que não há condições de ele dar um aumento que iria viabilizar a sua administração. Então, senhores, eu quero deixar claro que nós aqui não temos, né? Nós não temos ainda a participação, no nosso papel aqui é aprovar, não temos nenhum poder de aumentar nenhuma taxa para ajudar o servidor público. E o prefeito também, dentro da sua responsabilidade, da sua habilidade de administrador, ele não pode ser irresponsável de agradar e amanhã ele não poder pagar a folha de pagamento. Isto é importante, voto de cabeça erguida. Quem quiser colocar meu nome em qualquer panfleto, coloque, porque meu nome é trabalho e o meu sobrenome é hora extra. Não tenho medo de enfrentar ninguém que queira tentar manchar a imagem do vereador Niltinho, senhor presidente. Então, tenha certeza que, em momento algum, nenhum de nós vereadores aqui iremos votar contra nenhum servidor e nenhum projeto contra a população. O que não queremos, como disse bem o vereador Gerson, é que não podemos rejeitar esse projeto e deixar o servidor sem esse aumento. No meu análise, hoje você tem, esse ano, 3%, no próximo ano pode ter 3 ou 5% e se torna 8%. Se não votar nesses 3, aí sim terá uma perda, não só este ano, como no próximo ano. Eu agradeço a Vossa Excelência. Continue em discussão a proposição. Com a palavra o vereador Bodinho Neto. Primeiramente, boa noite a todos, as pessoas que nos ouvem aí pela Rádio Rosário FM, aplicativo da TV Câmara, e as pessoas que vieram aqui nos prestigiar no plenário José Amando Mascarenhas. Meu boa noite. Senhor presidente, nobres colegas, eu parabenizo o discurso do vereador Gerson e do vereador Niltinho, onde, no tocante ao artigo 67 da nossa lei orgânica municipal, ele diz que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo matéria tributária e orçamentária. No seu inciso 7º, organização administrativa, serviço público, que implique aumento na redução de despesa. Então, senhor presidente, nós vereadores não temos a prerrogativa de exercer e de modificar nenhum percentual aplicado nesta lei que ora será votada aqui nessa sessão. Então, cabe privativamente ao chefe do Poder Executivo. Mas não podemos deixar de mencionar, senhor presidente, nobres colegas, que a crise financeira que vem assolando nosso país, parece que os vereadores de oposição estão dentro de uma bolha, fora do contexto político e econômico que o Brasil vem enfrentando.
Então, mais uma vez, mostrou o acovardamento deles em saírem da sessão, porque não tem coragem de debater e de discutir realmente as matérias do nosso município. Isso não foi a primeira vez, já aconteceu outras matérias aqui, que houve dessa mesma forma o esvaziamento da oposição. E como falou o nobre colega Gesso, se a bancada de situação acompanhasse o posicionamento da bancada de oposição, os servidores não teriam nem os 3% de aumento e seria congelado o valor para o ano 2018. Só poderia ter um novo reajuste a partir do ano seguinte, de 2019. Então, é preocupante realmente que todo instante a bancada de oposição quer jogar os servidores contra a bancada de situação. Parece que eles estão vivendo fora desse contexto político e econômico que enfrenta o nosso país, onde as prefeituras, na maioria delas, estão congelando o salário dos servidores. Governo do Estado, Itaberaba parece estar fora desse contexto. Ficam aqui com um discursozinho politiqueiro, a fim de fazer média com plateia, a fim de fazer média com servidores, e não mostra a realidade do nosso município. Então, senhor presidente, eu participei de diversas discussões, juntamente com o sindicato, onde, em momento nenhum, eles demonstraram um plano de orçamentário de impacto sobre o reajuste. Só diz de forma aleatória, é 10%, é 20%, é 5%, mas nos traz nenhum dado técnico para que a gente possamos discutir e levar à mesa de negociação junto ao prefeito. Então só vem aqui com um discursozinho, os vereadores de oposição dizer, merece 10%, merece 20%, merece 30%. Com certeza merece. Agora a gente tem que fazer dentro da realidade econômica do nosso município. Não podemos dar 10% a servidores e comprometer políticas na área de saúde, na área de educação e outras áreas importantes do nosso município. Isso não é desvalorização do servidor, é a capacidade financeira de honrar com compromisso. E com certeza, se o prefeito Ricardo tivesse a condição de dar um aumento maior que esse, com certeza o prefeito Ricardo daria esse aumento. Para finalizar, senhor presidente, é importante salientar que a lei de responsabilidade fiscal, ela tange sobre as despesas com o pessoal. E foi uma matéria publicada do Tesouro Nacional, onde ele diz que o acréscimo médio das despesas da ordem pessoal no último ano aumentou 40%, né? O que, na nossa Constituição, exige uma estimativa na lei orçamentária e a comprovação dos seus gastos não afetará as metas e resultados fiscais. Então, o prefeito realmente chegou aonde ele podia para não comprometer as metas fiscais e o orçamento do nosso município. Então, como falou o nobre colega Niltinho, voto de cabeça erguida e não tenho medo que bote amanhã ou depois panfleto, porque eu não irei comprometer a gestão do nosso município por conta de fazer capricho de vereador de bancada de oposição. Então, esse é meu posicionamento, senhor presidente. E quero dizer, hoje, nos últimos anos, desde 2004, a economia do nosso país cresceu em média o PIB de 4%. Nesses últimos 2 anos, houve uma retração do PIB, onde tivemos o PIB negativo de 3,7%. Né? Então, a inflação, o INPC e o IPCA, que são os indicadores que norteiam as databases para aumento dos servidores, inclusive não só do município, mas do Estado, de toda a categoria, fecharam 2017 com 2,07%, onde foi a menor taxa desde 1994, com a implantação do Plano Real. Então, desde 1994, é o menor índice que hoje é aplicado dentro da economia do país. Então, gente, não temos que falar que é a realidade. Então, hoje os municípios brasileiros vivem uma crise, infelizmente, não podemos avançar mais. Com certeza, se o prefeito pudesse avançar nesses índices, ele teria, sim, mandado um projeto de lei com valores um pouco mais aplicáveis para os servidores municipais. E voto a favor do projeto para que os servidores não sejam prejudicados e não tenham, pelo menos, esse aumento de 3%. Continua a discussão. Bem, não havendo mais oradores, eu quero tecer os meus comentários acerca da proposição. Inicialmente, eu tenho a registrar que a esta casa, a este poder, não incumbe, não é lícito, não é legal alterar o percentual
apontado no projeto pelo chefe do Poder Executivo, seja para mais, seja para menos, principalmente no sentido de se criar despesas para o Executivo. Em um português muito claro, a esta Casa incumbe única e exclusivamente discutir e votar o projeto, aprovando ou reprovando, ou até mesmo, como fizeram alguns colegas, se abstendo de votar. Isso é matéria constitucional, já consabida por todos os vereadores desta Casa, e que, de tanto ser falado aqui nas sessões, creio que boa parte da população já entenda perfeitamente que o Poder Legislativo não tem legitimidade constitucional para alterar o percentual referente ao reajuste dos servidores. A passo disso, esta Casa ela foi provocada por alguns colegas vereadores, até mesmo por pedido do próprio sindicato, para que a matéria ela não fosse votada. E, na oportunidade, nós esclarecemos que nós não poderíamos nos furtar da obrigação de pôr em tramitação o processo, o projeto, discuti-lo e votá-lo. Eis que hoje o projeto encontra-se aqui já em sua fase de discussão e logo mais em votação. O Sindicerv e os servidores, de uma forma geral, sabem perfeitamente que existem outros instrumentos legais para se pressionar o chefe do Poder Executivo a negociar o percentual referente ao aumento. A pergunta é, por que não lançaram mão? Por que não provocaram uma paralisação? Por que não provocaram uma greve, que é um instrumento legal, ao invés de virem para essa Casa pressionar quem não tem legitimidade para alterar o percentual? Seria, com todo respeito, muito mais inteligente que o sindicato, de fato, atuasse de forma enérgica contra o chefe do Poder Executivo, fazendo a sua greve dentro do tempo legal, a sua paralisação dentro do tempo legal, como modo de, se utilizando de instrumento perfeitamente legal, pressionar o chefe do Poder Executivo para que enviasse a esta Casa um projeto que contemplasse um percentual maior do que o que de fato está hoje encartado neste processo. Mas, repito, ao invés de pressionar quem teria condição de atendê-los, preferiram pressionar o Poder Legislativo, que não detém legitimidade para alterar esse percentual. Eu acho que navegaram em águas erradas e em rumo equivocado. Um outro ponto que eu observo nesse projeto, nessa discussão toda, é que nem o Conselho Municipal de Educação, nem o Conselho do Fundeb, nem mesmo o sindicato se dignou a providenciar um estudo técnico, como bem disse o colega Bodinho Neto, acerca da possibilidade econômico-financeira de o chefe do Poder Executivo trazer a esta Casa um projeto com um aumento percentual que, de fato, fosse suportável pelas finanças públicas do município. Ao invés de providenciarem esse estudo técnico, preferiram ficar na retórica do oba-oba, do que está pouco, do que não pode, do que é injusto, e não trouxeram, embora lhes tenha sido dada toda a condição de participação na discussão do processo, não trouxeram a esta Casa nenhum estudo técnico que provasse a nós, vereadores, algo diferente em termos de viabilidade econômico-financeira do que fora proposto
pelo prefeito. É consabido por todos os vereadores e por toda a população que o ano de 2017, o ano em curso, o ano 2018, tem se mostrado a todo tempo um ano extremamente difícil. Não é à toa que o chefe do Poder Executivo tem enfrentado enormes dificuldades para honrar os pagamentos devidos aos prestadores, devidos aos servidores, de forma pontual, como acontecia em tempos de vacas gordas. Tempos difíceis, os que nós estamos atravessando desde o ano passado. E o único parâmetro que nós temos, tecnicamente falando, acerca desse processo, desse projeto, é o parâmetro apresentado pelo chefe do Poder Executivo. Repito, nem o Conselho Municipal de Educação, nem o Conselho do Fundeb, nem mesmo o Sindicerve se dignou a protocolar nesta casa um estudo técnico que destruísse a versão, o argumento do chefe do Poder Executivo acerca da possibilidade de se dar um aumento superior a 3%. Eu, sincero e honestamente, eu gostaria de estar aqui hoje tratando da votação de um projeto onde se concedesse ao servidor algo maior do que o que está se propondo. Aqui não se está em discussão, tenham todos esta digna certeza, o merecimento do servidor. Todos nós, vereadores, somos conscientes de que o servidor público do município de Itaberaba merece muito mais do que o que está sendo proposto. Mas, infelizmente, o que se apresenta no processo é que não há condição de se proporcionar algo superior a 3%. Pelo menos até aqui, só existe um estudo técnico apontando a viabilidade e a condição percentual desse reajuste, desse aumento. O ano passado, esta casa deu 14% aos servidores públicos daqui da casa. Esse ano, nós já conversamos bastante, já estão todos aqui bem conscientes de que não poderemos proporcionar aumento em patamar idêntico. Está muito longe dessa possibilidade. Reflexo exatamente da dificuldade econômico-financeira que o Poder Legislativo também enfrenta. Então, eu ainda faço registrar que aqui em nossa região não se tem conhecimento de aumento concedido ao servidor público municipal em patamar talvez almejado pelo servidor público do município de Itaberaba. Aliás, diga-se de passagem, eles, pelo menos no que é de conhecimento desta casa, sequer apontaram o percentual que os conformaria. Diversos ofícios foram protocolados nessa casa, mas nenhum trouxe essa informação, muito menos o estudo do impacto econômico-financeiro a respeito do tema, a respeito da matéria. Diversos municípios em nossa região sequer deram aumento. Sequer deram aumento. É justo? Não. Mas é realidade de cada município. Esperamos e torcemos por dias melhores, não só para Itaberaba, para o nosso país, em que a gente de fato possa votar projetos que confiram aumento condizente com o merecimento que o servidor público de fato mereça. Mas atualmente a nossa realidade é outra. Não há, até aqui, prova de que o chefe do Executivo Municipal tenha, de fato, condições de proporcionar um aumento maior. Seria muita irresponsabilidade deste poder, embora a todo momento os meus colegas estão sendo aí achacados em folhetins, vilipendiados por suas manifestações nas mídias, nas redes sociais, nós poderíamos perfeitamente
ficarmos em cima do muro, nem atender ao prefeito, nem atender ao sindicato e reprovar o projeto. Qual a consequência imediata disso? Servidor público municipal sem aumento algum. Salário congelado. Mas de forma responsável, nós não iremos tratar aos servidores como alguns deles têm tratado a nós vereadores. Nós iremos certamente que aprovar o projeto, reconhecendo que é realmente um valor, ou melhor, um percentual baixo, mas que é a condição que o Poder Executivo tem nesse instante. É o que o orçamento municipal permite ao chefe do Poder Executivo. E finalizando, eu digo aos senhores servidores públicos que nas próximas jornadas se utilizem dos instrumentos legais para reivindicar os justos direitos de vossas senhorias. Pressionem o poder que de fato detém a condição de conferir o aumento. Convide este poder para testemunhar as negociações. Registrem tudo quanto for colocado nessas reuniões, nessas mesas de negociações acerca dos reajustes. Certamente que a pressão contra quem de fato teria condição talvez de atender funcionasse melhor do que a pressão provocada nesta casa, porque nós temos o limite constitucional de não criar despesas para o chefe do Executivo. Senhores vereadores, é como me manifesto, e não havendo aqui mais oradores, eu coloco nesse instante em votação a proposição, que é o projeto de lei do chefe do Poder Executivo, de autoria do Executivo, que trata do reajuste concedido aos servidores públicos do município de Itaberaba. Em única votação, aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 10 votos. Encaminhe-se o processo à Secretaria da Casa para as providências de praxe e de estilo. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos e dou por encerrada esta sessão. Você assistiu à transmissão ao vivo da sessão da Câmara de Itaberaba. Saiba mais em itaberaba.ba.leg.br.